Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Concretagem em conjunto, consumo de madeiras e ferros. Atividade número 5. Vamos ler aqui o enunciado. Então, só para recordar, né? Nós temos dois tipos de concretagem. Concretagem independente, que já vimos anteriormente, e a concretagem em conjunto. Em conjunto com a alvenaria, evidentemente. Então, nessa modalidade aqui, é muito importante porque ela praticamente é a totalidade que nós encontramos nas edificações de pequeno porte. Tá? Então, aí nesse grupo estão as edificações residenciais e comerciais, até 2 pavimentos. Esse sistema de concretagem conjunto é aplicado quase que na totalidade. Por que eu falo que é quase na totalidade? Eu estou exagerando, na verdade um pouco mais, né? Seriam 5%, onde nós vamos encontrar a concretagem independente. Seriam aquelas edificações, por exemplo, de grande área construída, uma construção de alto padrão, digamos, uma residência de 300, 400 metros quadrados, que pode ter 2 pavimentos, pode ter 3 pavimentos. Essa construção, ela, com certeza, ela vai ter uma estrutura de concreto armado. Então, se faz um projeto estrutural, detalhando, né, a execução da superestrutura, a montagem de forras, montagem de ferragens, de armaduras. Então, é um projeto mais sofisticado, né? Ele tem mais informações, é mais detalhado. Pela área construída, né? Então, nós percebemos que aí, nesse caso, é usada a concretagem independente. Agora, com relação às obras, de maneira geral, obras residenciais, comerciais, mais comuns, né, que estão na área assim, construída em torno de 100 a 120 metros quadrados, nós vamos encontrar a concretagem em conjunto com a alvenaria. Né? Esse sistema aqui vai ser preferencial, ele vai ser aplicado em grande escala. A grande vantagem desse sistema é o reduzido consumo de madeiras, né, para a produção de formas. A economia de madeiras aí é considerável. Né? Então, a gente sabe que madeira em construção civil, ela é uma etapa de trabalho que é um item que ele é dispendioso e no final ele é descartado. Essa madeira vai ser descartada. Quando se usa a concretagem em conjunto com a alvenaria, a gente tem uma redução significativa do consumo de madeiras. E é preciso lembrar também que em qualquer obra, né, por menor que seja, essa quantidade de madeiras para a produção de formas, ela não é adquirida toda de uma vez. Não, ninguém faz isso, né? Ninguém compra madeira para fazer todas as formas ao mesmo tempo. O que acontece é que a gente tem que fazer um planejamento para que as madeiras sejam adquiridas para dar um ritmo adequado à obra. Então, essa porcentagem de aquisição de madeiras vai determinar o ritmo que se quer dar à obra. Tá? Então, se a obra precisa terminar rapidamente, aí nós temos que adquirir um volume maior de madeiras.
Se não há necessidade de terminar rapidamente, então nós podemos reaproveitar essas madeiras. Além da questão também do custo, elas, hoje em dia, elas têm pouca durabilidade. Então, a madeira usada em construção civil, tábuas e sarrafos, em geral, pontaletes de eucalipto, a durabilidade é muito baixa. Tá? Muitas vezes elas não duram até o final da obra. É necessário você descartar e depois adquirir novas peças, né? A madeira destinada para o telhado, aí sim, né? Você tem a possibilidade de escolher madeiras melhores, madeira de lei, que tem uma boa durabilidade, né? Pelo menos uns 30 anos, você pode ficar tranquilo, né? E assim mesmo é necessário fazer aplicação de produtos para evitar o ataque de insetos, né? São os fungicidas, que é um item também muito importante, né? Fazer a proteção dessas madeiras para que ela dure, né, pelo menos esse tempo. Ninguém vai ficar trocando o telhado aí todo ano. Você faz um telhado e esse telhado vai ter que durar pelo menos uns 30 anos. Tá? Aí sim, né, 30 anos é um bom prazo, né? É preciso fazer uma manutenção, reparar algumas peças, né? Porque elas podem também envergar, né? Ao longo do tempo, né? Por exemplo, umidade, né? Que vai penetrar na madeira e assim por diante. Então, o nosso objeto de estudo é um galpão constituído por uma estrutura de concreto armado composta por vigas, pilares e sapatas isoladas. As formas serão executadas usando tábua de 30 centímetros e serão travadas com sarrafos de 5 centímetros. As ferragens, nós dimensionamos aqui barras de 10 milímetros para as peças longitudinais e as barras de 4,2 milímetros para as peças transversais, chamadas de estribos. No caso da sapata, nós vamos utilizar as barras de 10 milímetros, formando retângulos entrelaçados e amarrados com arame recosido. Então, temos uma perspectiva do nosso galpão, depois de pronto. Esse galpão pode ser coberto com laje pré-fabricada, se for o caso, né, a intenção do projeto, ou pode ter apenas uma estrutura metálica para acondicionar e servir de apoio para as telhas, que geralmente são chapas metálicas também. Como o nosso tema aqui são formas e armaduras, então nós não vamos tratar esse item neste momento. Nesse caso aqui, em questão, nós vamos tratar também, né, ou vamos considerar que a alvenaria vai ser feita ao mesmo tempo, tá? Porque a alvenaria vai servir também de forma, ela vai auxiliar na produção, na execução dos elementos estruturais. Na concretagem independente, não é isso que acontece. Nós executamos a superestrutura e a alvenaria vai ser feita em outra ocasião, né, posteriormente. E muitas vezes ela também nem precisa ser executada. Tá? Às vezes, pela proposta do projeto, não é a intenção fazer o fechamento com alvenaria, pode ser um galpão aberto também. Tá? Nesse caso, não. Obrigatoriamente, nós temos que fazer a alvenaria. Porque essas estruturas aqui de concreto, que nós chamamos de viga, na verdade, ela é classificada como sendo uma cinta de amarração. Então, já vimos a diferença, tá?
Então, no caso de vigas, eu transfiro toda a carga para os pilares, e no caso das cintas de amarração, dessa carga, né, parte dela vai para os pilares e parte do peso vai ser apoiado sobre as paredes. Então, é uma estrutura que vai dar rigidez, que vai fazer o travamento da superestrutura, mas ela não tem uma função estrutural específica. Então, ela é feita como sendo uma peça auxiliar. Então, nesse caso, existe um conjunto de fatores, um conjunto de elementos que vão distribuir o peso da cobertura e da superestrutura para as fundações. Então, esse conjunto é formado pela alvenaria e pelos elementos estruturais. Então, é assim que funciona o sistema de concretagem em conjunto. Então, como nós temos que trabalhar com números, né, para fazer o planejamento, para fazer as quantificações, nós estipulamos aqui um pré-dimensionamento, usando sapatas de 90 por 90 centímetros. As vigas, tanto baldrames como aéreas, terão 14 centímetros de largura para coincidir com a alvenaria, com as paredes, que normalmente se usa blocos de 14 centímetros. Pode ser blocos cerâmicos ou blocos de concreto. E altura de 25 centímetros. Para os pilares, nós dimensionamos aqui uma seção de 14 centímetros para combinar com a parede, para que fique embutido, né, nas paredes, e o comprimento de 25 centímetros. Lembrando que, pela norma técnica, esse pilar aqui de 14 por 25 nem poderia ser considerado um pilar de concreto com relação ao seu comportamento, tá? Com relação à resistência à compressão. Existe lá uma norma que diz que essa área teria que ser de 400 centímetros quadrados. Então, seria, por exemplo, um pilar de 20 por 20, né? No caso, se ele for quadrado. Mas se ele for retangular, ele teria que ter a dimensão de 14 por 28 centímetros. Então, nós temos aqui a planta do nosso objeto de estudo. Essa medida aqui de eixo é 3,85 metros. E a medida livre entre pilares, que vai ser também o comprimento da forma das vigas, é 3,60 metros. Nesse caso, nós estamos dimensionando um pilar de 14 por 25 centímetros. Então, ele é considerado um reforço estrutural, reforço de ferros, de concreto e ferros. Porém, pela norma técnica, não seria considerado um pilar. Como aqui nós temos um conjunto de elementos, né? Ou seja, eu vou ter, digamos, a carga sendo apoiada também sobre as paredes, então, nesse caso, é permitido. É como o caso da cinta de amarração também, que não pode ser considerada como uma viga de concreto armado. Então, a altura livre do chão, do piso até o teto, chamado pé direito, vai ser de 4,25 metros. Ok? Então, eu já fiz o desconto da viga. Então, a viga vai ter 25 centímetros. Então, a altura livre do pilar vai ser 4 metros. Então, isso é importante na hora de produzir as formas e também, no caso, se fôssemos quantificar os elementos de alvenaria. Não vai ser nesse caso. Na produção de formas, né, já vimos que existe aquela diferença quando nós vamos quantificar as madeiras para as formas,
que é esse espaço aqui, por exemplo, né? Por exemplo, se eu considero aqui a viga, né, com o comprimento tanto na parte externa como na parte interna, nós vamos deixar de contabilizar esse espaço aqui, porque eu vou considerar o pilar com 4 metros entre as vigas baldrame e as vigas aéreas. Então, na quantificação, nós usamos esse recurso para quantificar os materiais. E aí, no final, vamos acrescentar 10% de perda para compensar esse espaço aqui, que não está sendo considerado nesse momento. Agora, na produção da forma, nós temos que ter em mente que a peça de madeira pelo lado de fora, ela tem que ser maior do que a peça pelo lado de dentro. Mas aí a produção de forma seria numa outra etapa, né, que nós poderíamos ver isso numa fase onde fôssemos aplicar isso na prática. Tá? Então, passando aqui para a fase de quantificações, vamos começar pelas formas, né? Primeiramente as sapatas isoladas, que serão concretadas através de caixas executadas com madeira, né? Formas de madeira, usando tábua de 30 centímetros, pregadas de topo, e vamos travar essa caixa com sarrafos de 5 centímetros. Depois de montada a armadura, tá? Lembrando que essas formas são montadas sempre no terreno já compactado, nivelado e sobre uma camada de britas. Aí nós montamos a caixa na sua posição pré-determinada, montamos a ferragem dentro da caixa sobre os passadores para manter o recobrimento, e aí fazemos o travamento com as gravatas, que aqui no caso tem comprimento de 30 centímetros. Quantificando as madeiras, nós primeiramente vamos achar as quantidades por peça, né, por sapata, no caso aqui, e depois pelo total de sapatas, que são 8. Temos 8 pilares e 8 sapatas. Tábuas de 30 centímetros. Cada peça terá 90 centímetros, são 4 peças, total 3,6 metros. Para as 8 sapatas, vamos fazer aqui a multiplicação, 3,6 metros vezes 8 peças, né? serão 8 sapatas, total 28,8 metros de tábuas de 30 centímetros. 28,8 metros lineares de tábua de 30 centímetros. Então, as formas, né, estarão prontas desta forma. Para fazer o travamento, vamos usar o sarrafo de 5 centímetros. Cada um deles tem 30 centímetros, né? Aqui está em metros, 0,3 metros, vezes 4 peças por sapata, total 1,2 metros de sarrafo. Para o total de sapatas, 1,2 metros, vezes 8 sapatas, total 9,6 metros lineares de sarrafos de 5 centímetros. Então já temos as madeiras para produzir as caixas, as caixarias, para executar as sapatas isoladas. Para as vigas baldrames ou vigas de rigidez, que estarão embutidas no solo, é bom lembrar que elas não terão fundo e também elas devem ser montadas sobre o terreno, o solo também devidamente compactado, nivelado e sobre uma camada de brita, então de pedra, né? Pedra de construção.
Fazemos uma camada, porque o concreto não deve ser lançado sobre o terreno ao natural, né? Esse solo ao natural, ele pode absorver a água do concreto e vai alterar a cura do mesmo, certo? Então nós fazemos uma camada de brita, né, antes de lançar o concreto. Aí montamos a caixa, devidamente fixada no solo através dos piquetes. Fazemos um travamento na extremidade, colocamos a ferragem e fazemos a ligação entre elas, usando o arame recosido. E aí fazemos a fixação das gravatas, usando um espaçamento indicado aí pelo projeto, que nesse caso aqui é 60 centímetros, a distância entre uma gravata e outra. Cada gravata, ela tem um comprimento de 25 centímetros, certo? Vamos para a quantificação. Então, teremos um total de 8 vigas baldrames. Primeiramente, vamos calcular aqui a quantidade de gravatas, fazendo a divisão do comprimento da viga, dividido pelo espaçamento entre uma gravata e outra. Somamos mais uma peça, e aí temos o total de gravatas. Então, o comprimento da viga, né, da caixa da viga, nesse caso, é 3,6 metros, dividido pelo espaçamento, 0,6 metros, são 6 espaços, mais 7 gravatas. Então, teremos 7 gravatas para cada viga baldrame. No cálculo da tábua de 30 centímetros, vamos considerar 2 peças para cada viga, né, as duas laterais, 3,6 metros vezes 2, 7,2 metros. Para o total de 8 vigas, nós teremos 57,6 metros lineares. 7,2 vezes 8, 57,6 metros lineares. Para as gravatas, cada gravata tem 25 centímetros, são 7 por viga, 1,75 metros. Para as 8 vigas, nós vamos precisar de 14 metros lineares para produzir essas gravatas. Na sequência, vamos verificar agora a quantidade de madeiras para produzir as formas que servirão para as vigas aéreas. Então, aqui também é preciso lembrar o seguinte, né? Dependendo do porte da obra, né, em relação à área construída, digamos que esse galpão, nesse caso aqui, que é um galpão não muito grande, ele poderia ter 200 metros quadrados de área construída, né, de área coberta. Então é claro que não se compraria as madeiras para produzir todas as formas.
que acontece normalmente é que, por exemplo, nós iríamos executar as formas das vigas baldrames, faríamos a concretagem, aguardaríamos o tempo de cura, e aí vamos desmontar essas formas, e aí quando chegar na etapa de executar as vigas aéreas, vamos reutilizar essas madeiras. Tá? Então é assim que acontece. No caso dos pilares também, tá? No caso dos pilares, tem uma outra questão também, que aí já é mais complicado, porque nós vamos também executar juntamente com a alvenaria. Então, se for reaproveitar as madeiras dos pilares, nós não podemos executar a alvenaria toda ela ao mesmo tempo. Temos que fazer por etapas, porque nós temos que esperar a cura do concreto para desmontar a forma do pilar e aí começar a levantar a alvenaria em outra parte da obra para reutilizar essas madeiras. Então tudo isso requer um planejamento. Então, ao contrário da concretagem dependente, aqui nós não vamos utilizar a forma, né, com o fundo, porque o fundo vai ser a própria alvenaria. Então, eu levanto a alvenaria, eu vou descontar aqui a altura da viga, e aí vou montar essas laterais, as duas tábuas laterais. Aqui está a dificuldade em fazer a fixação dessas tábuas. Elas deverão ser apoiadas aqui, né, em pedaços de madeira, preso por arames que deverão transpassar a alvenaria. Esses arames terão que ser tracionados através de um torniquete, um movimento giratório que nós vamos tracionar esse arame para fazer a fixação. As tábuas também deverão ser tracionadas desta forma, tá? Pelo menos na base aqui. E na parte superior nós vamos travar com as gravatas, certo? Então, nesse caso aqui, valem as mesmas dimensões das vigas baldrames. O comprimento da gravata é 25 centímetros, o espaçamento entre elas é 60 centímetros. Então, vamos usar apenas duas peças, como fizemos também na viga baldrame. Quantidade de vigas aéreas serão 8 para o nosso projeto. Como já calculamos o número de gravatas para as vigas baldrames, nesse caso é igual, tá? Ou seja, são 7 gravatas para cada viga. Então, esses números vão se repetir aqui. A quantidade de madeiras para as formas, do total de 8 vigas, será 57,6 metros. E no caso das gravatas, né, usando sarrafos de 5 centímetros, também teremos a mesma quantidade, 14 metros lineares de sarrafos. Então, se a concretagem fosse independente, teria uma variação aqui nas tábuas de 30, pelo fato de se usar o fundo, tá? Nesse caso não. Então tem essa questão também, né? Facilita o cálculo. Então aqui nós temos um desenho que mostra a montagem da forma do pilar, a concretagem em conjunto com a alvenaria. E esse sistema ele é feito, né, com a elevação da alvenaria, e aí nós deixamos um espaço suficiente, conforme já está previsto no projeto, e também a sua localização, que deve ser feita previamente lá na malha estrutural. E esse espaço ele é fechado com 2 tábuas, uma de cada lado,
e ela é travada, essas tábuas são travadas com os sarrafos, né, ou seja, as gravatas, e nesse caso aqui estão com um espaçamento de 40 centímetros entre um e outro. No cálculo da quantidade de gravatas, nós temos que multiplicar por 2, né, para considerar dos dois lados. Então, isso é comum, o esquecimento, né, considerar apenas um lado, mas na verdade são os dois lados. Nesse caso, o comprimento da gravata será de 40 centímetros, porque a tábua tem 30 centímetros, então temos que prever aqui pelo menos 5 centímetros de cada lado, para fazer a fixação com os arames que serão transpassados pela parede. Esse sistema aqui ele é muito delicado e requer um cuidado especial na fixação dessas tábuas, tanto para os pilares como para as vigas. É comum, é frequente, na hora do enchimento de concreto, se a forma estiver mal fixada, ela sempre pode acontecer alguma abertura, alguma fissura, e o concreto vai vazar aí por esta abertura. Então, isso vai dificultar depois no revestimento. Tá? Então, dependendo aí desse vazamento, que ele pode ser muito expressivo, quando fizer a desforma, quando desformar, vai gerar um trabalho extra de quebrar essa parte que ficou saliente. Isso pode dar muito trabalho, né? Porque é um concreto endurecido dá trabalho para fazer a quebra. Isso, sim, em pequena quantidade, né, e passar desapercebido, isso vai atrapalhar depois na hora do revestimento, na hora de fazer as camadas de embolso, elas terão que cobrir essas imperfeições. Correto? Então, o pilar aqui nós vamos considerar com altura de 4 metros, altura livre entre a viga baldrame e a viga aérea. Teremos um total de 8 pilares. Para o cálculo das gravatas, utilizada na forma dos pilares, nós vamos dividir a altura pelo espaçamento. A altura é 4 metros, dividido pelo espaçamento, que é 0,4 metros ou 40 centímetros. Isso vai resultar em 10 espaços, mais um, né, 11 gravatas de cada lado, cada camada, vezes 2, porque são duas camadas, né, dos dois lados, 22 gravatas por pilar. É isso que nós temos que prever. Para as tábuas de 30, são duas peças somente, duas peças de 4 metros, total 8 metros de tábuas por pilar. Temos 8 pilares, total 64 metros lineares de tábuas. Para o sarrafo de 5 centímetros, ou seja, para as gravatas, cada uma delas vai ter 40 centímetros ou 0,4 metros. Teremos 22 gravatas por pilar, total de 8,8 metros por pilar. Pelo total de pilares, são 70,4 metros lineares de sarrafo. Então, nessas 3 etapas, nós quantificamos as madeiras para produzir as formas de sapatas isoladas para as vigas baldrames e vigas aéreas
e para os pilares. Então já temos a quantificação de madeiras, tábua de 30 centímetros e sarrafo de 5 centímetros. Próxima etapa, vamos quantificar ferros para as armaduras. Primeiramente para as sapatas, nós vamos utilizar aqui uma ferragem que normalmente é chamada de gaiola, que pode ser adquirida pronta nos depósitos de material de construção ou nos home center, ou podemos montar isso na própria obra, tá? Como nesse caso é isso que nós vamos prever aqui. Então as barras são vendidas com a dimensão de 12 metros, temos que cortar pedaços para fazer a dobragem segundo as dimensões pré-estabelecidas. Nesse caso aqui, a nossa barra vai ser dobrada formando retângulos de 80 por 20 centímetros. Lembrando que essa estrutura ela tem que ser menor do que a forma, do que a caixa, para manter o recobrimento de 5 centímetros, que é especificado por norma técnica. Isso é para proteger e dar mais resistência para a peça depois de pronta. Proteger a armadura, evidentemente. Então, nós vamos montar aqui para cada sapata 8 retângulos, usando barras de 10 milímetros, que é aquela barra muito usada para essa etapa de trabalho. Na verdade, seria a barra de 1 centímetro. 10 milímetros seria 1 centímetro. E aí vamos entrelaçar aqui os 8 retângulos e amarrar isso com arame recosido. E aí temos a nossa gaiola pronta para ser utilizada. Dimensionando a quantidade de ferros, considerando 8 sapatas aqui no nosso projeto, somando os lados, ou seja, o perímetro, nós vamos precisar cortar pedaços de 2 metros e formar 8 retângulos, e o total será 16 metros lineares por sapata. Pelo total de 8 sapatas, nós vamos precisar de 128 metros lineares de barra de 10 milímetros. Para as vigas, aqui vale tanto para as vigas baldrames como para as vigas aéreas. Lembrando também a diferença, né, que muitas vezes na concretagem independente, isso pode variar. Então, a viga aérea ela pode ter uma outra configuração com relação à quantidade de barras, certo? Eu posso ter aí a viga baldrame de uma forma, a viga aérea de outra forma. Nesse caso, em obras de pequeno porte e na concretagem em conjunto com a alvenaria, nós vamos considerar como sendo a mesma configuração, ou seja, a estrutura de ferro vai ser montada e utilizada nas duas situações, nas duas posições, tanto vigas baldrames, as vigas de rigidez, como também nas vigas aéreas. Nesse caso aqui, ela terá 5 barras de 10 milímetros, 2 barras na parte superior, onde nós vamos amarrar os estribos, e 3 barras na parte inferior. Circundando essas barras, nós temos os estribos, que está desenhado aqui, do lado, né, o desenho aqui isolado do estribo, e ele terá uma dimensão, depois de dobrado, de 20 centímetros por 11. A viga vai ter 14 centímetros por 25,
descontamos 1,5 cm de cada lado, que é a medida mínima do recobrimento. Então ele terá 11 por 20 centímetros. Adicionamos mais 6 centímetros para dobrar as pontas e fazer o gancho. Será amarrado aqui na barra de 10 milímetros. O ferro usado para o estribo será o de 4,2 milímetros e ele vai estar espaçado a cada 15 centímetros. Então teremos um total de 16 vigas, somando as vigas baldrames e as vigas aéreas. É bom lembrar também que na base da viga nós temos que manter um recobrimento de 3 centímetros, como indicado por norma técnica. Então, primeiramente, vamos calcular a quantidade de estribos para cada viga, dividindo o comprimento pelo espaçamento, somando mais uma peça. O comprimento da viga é 3,6 metros, dividido pelo espaçamento, que é 15 centímetros para cada estribo. Teremos um total de 24 mais 1, 25 estribos para cada viga. Para as barras de 10 milímetros, que terão o comprimento da viga 3,6 metros, vamos precisar de 5 barras, total 18 metros. Para as 16 vigas baldrames e aéreas, total de 288 metros. Para os estribos, usando as barras mais finas de 4,2 milímetros, nós temos um perímetro mais o gancho de 68 centímetros, somando os lados aqui, 20 mais 11, mais 20, mais 11, mais 6, vamos ter 68 centímetros. Então, cortaremos pedaços de 68 centímetros para dobrar os estribos. 68 centímetros vezes 25 estribos, 17 metros lineares, vezes 16 vigas, 272 metros lineares de barras de 4,2 milímetros. Para os pilares, a armadura dos pilares. A configuração mínima é de 4 barras. O recobrimento de concreto deve ser 1,5 cm em todos os lados. Essas são medidas mínimas, podem variar, né, pouca coisa, mas para mais, tá? Por exemplo, poderia ser 2 centímetros, tá? Não mais que isso, tá? A armadura não pode ficar muito centralizada dentro da peça já concretada, ela tem que ficar na periferia da peça, na área periférica, e também não pode ficar visível, né? Não pode ficar aparente, tá? Quando ela for submetida a esforço, ela pode trincar e no fim ela vai ficar exposta e não vai dar a resistência necessária para a peça depois de curada.
Então temos aqui a armadura do pilar. Então o estribo aqui, ele vai estar espaçado a cada 20 centímetros. O pilar, depois de pronto, vai ter 14 por 25, certo? Então nós estamos descontando aqui o recobrimento de 1,5 cm, ou seja, menos 3 centímetros. 14 menos 3 dá 11, e 25 menos 3 dá 22, certo? Então esse é o formato do estribo depois de pronto. Então teremos um total de 8 unidades, 8 pilares. Primeiramente vamos calcular a quantidade de estribos por pilar, dividindo a sua altura pelo espaçamento, somando mais uma peça. Teremos 4 metros dividido por 0,2 metros. O resultado é 20 mais 1, total 21 estribos por pilar. Para as barras de 10 milímetros, que temos um total de 4 barras de 10 milímetros, vamos precisar de 16 metros. Para o total de pilares, 128 metros de barra de 10 milímetros. Para os estribos, somando os lados, ou seja, achando o perímetro, somando mais 6 centímetros, vamos precisar de 72 centímetros de barra para dobrar os estribos. Multiplicando pelo total de estribos, que são 21, vamos ter 15,12 metros de barra de 4,2 milímetros. Para os 8 pilares, vamos precisar de 120,96 metros lineares de barras de 4,2 milímetros. Aí chegamos no resumo, ou seja, o total, as quantidades totais de madeiras e ferros para executar esse galpão na concretagem em conjunto com a alvenaria. Então aqui nós temos as quantidades para cada etapa de tábuas de 30 centímetros para produzir as formas das sapatas, as formas das vigas aéreas e vigas baldrames para os pilares. Total aqui 208 metros, acrescentando 10% de perda, 228,8 metros. Para as gravatas, a quantidade de sarrafo de 5 centímetros usados aqui nas sapatas, nas vigas aéreas e nas vigas baldrames e nos pilares. Total 108 metros, mais 10% de perda, 118,8 metros lineares. Para as armaduras, considerando barras de 10 milímetros, as sapatas serão necessários 128 metros. Para as vigas aéreas e baldrames, 288 metros. Para os pilares, 128 metros. Total, 544 metros, mais 10%, 590,4 metros lineares. Para as barras mais finas, montando os estribos, as vigas serão necessários 272 metros. Para os pilares, 120,96 metros.
Total, 392,96 metros. Total mais 10%, 432,25 metros. Então, aqui temos duas situações. Se eu precisar saber o custo dessa etapa, ou desses itens, desses materiais, quanto deverá ser disponibilizado para adquirir, então vamos colocar o preço por metro para as tábuas, para os sarrafos, para as barras de 10 milímetros e para as barras de 4,2 milímetros. Se eu for comprar esse material para produzir as formas e as ferragens, então temos aquela questão: vamos comprar toda a madeira? Não, vamos comprar por etapas. Então, por exemplo, vamos comprar madeiras para produzir todas as caixarias de sapatas. Evidentemente que a fundação vai ter que ser feita toda de uma vez. Esse seria o ideal, juntamente com as vigas baldrames. Então, essa é uma etapa que vai ter que realmente ser planejada. A fundação, o ideal é que você faça tudo de uma vez. Então, madeiras para produzir as sapatas e as vigas baldrames. Então, aqui vou ter uma quantidade X de madeiras que nós temos que adquirir. E aí, por exemplo, após a cura, fazemos o desmonte para reutilizar essas madeiras nas outras etapas, para os pilares e as vigas aéreas. As madeiras usadas para as sapatas, dificilmente elas serão reutilizadas, porque nós cortamos pedaços, que no caso seriam 90 centímetros. Então, teria que ter o trabalho de emendar essas tábuas usando sarrafos de 10 centímetros, que também tem um outro custo, não sei se valeria a pena, e também o trabalho de fazer a união desses pedaços para ter uma peça maior, tá? Então, praticamente, se eu tiver aí unido três peças, eu vou ter a forma do pilar. Tá? Como nesse caso o pilar tem 4 metros, então eu teria que pelo menos montar a forma com 2 metros, né? Porque a altura de lançamento do concreto é 2 metros, já vimos isso, que também é uma norma técnica. Então, essa emenda dessas tábuas deveria ficar em torno disso, né? Pelo menos. Tem que ser analisado, tem que verificar o trabalho e quantificar isso, ver se vale a pena. Tá? Ou então prever a madeira para os pilares também. Por isso que é importante o planejamento, certo? No caso dos sarrafos, então, esse não tem problema, porque são pedaços que estão mais ou menos dentro da medida um do outro, dá para ser reutilizado, né, em outras situações também. De qualquer forma, para a produção dessas formas, nós teríamos que transformar isso em dimensões padronizadas que normalmente giram em torno de 3 metros. Né? No caso das tábuas, de 3 metros, 3 metros e meio. Né? No caso dos sarrafos também. Então, verificar a quantidade que haja uma perda menor. Correto? No caso das barras de ferro, aqui aí tem aquela questão, né? A gente não vai usar todas as armaduras ao mesmo tempo. Então, existe lá uma etapa da obra. Vamos considerar que vamos usar as armaduras para as vigas baldrames, para as sapatas, depois para os pilares, depois para as vigas aéreas. Então, isso pode ser feito, né? Pode ser montado
por etapas. Então aqui também é a mesma questão, né? Vamos transformar essa quantidade total em barras de 12 metros, que aí é a medida padrão, tá? É somente essa medida. E verificar a quantidade de barras para produzir as armaduras para as etapas que nós pretendemos efetuar ou executar no seu devido tempo.